Fala rapaziada, mais um vídeo aqui do canal, dessa vez para comentar sobre Santos 0, Cruzeiro 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Santos sai com 1 ponto, chega agora a seus 7 pontos no campeonato, e até o momento que eu gravo esse vídeo ocupa a 15ª posição, mas ainda terão jogos para acontecer no dia de hoje, então até o momento que eu for editar esse vídeo eu vou deixar a tabela como está no momento aqui do Campeonato Brasileiro, com esse empate do Santos com o Cruzeiro. Também falar de algumas estreias, como a estreia do Cuca no comando do Santos e do Lucas Veríssimo na zaga, e algumas mudanças que fez o Cuca para encarar o Cruzeiro. O Santos que foi com o Gabriel Brazão, foi com o Igor Vinícius e o Escobar na esquerda, com o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo, uma dupla de zaga já conhecida, antiga do time do Santos. O meio de campo com o Oliva e o Gustavo Henrique da base. Aí ele colocou o Barreal e o Menino mais pelo lado direito, e no ataque Rony e Moisés. Pelo que deu para entender, o Menino jogou mais pelo lado direito, como um meia-direita, o Oliva e o Gustavinho no meio de campo, com o Barreal mais centralizado para buscar o jogo. E no ataque, o Rony e o Moisés, com o Moisés caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Isso foi o que eu percebi assistindo ao jogo do Santos, que o Moisés, enquanto ficava mais pelo lado esquerdo, o Rony mais no ataque, tentando brigar pelas bolas, e o Gabriel Menino pelo setor do lado direito do campo, enquanto o meio-campo era formado por esses três, o Oliva, o Gustavinho e o Barreal. Para falar individualmente dos jogadores, o Brasão fez boas defesas, que se não fosse ele, sairia com a derrota. Um chute lá daquele Neiser Vila Real do Cruzeiro, que uma bola veio cruzada, o Brasão conseguiu defender. E já falando da parte defensiva do Santos, que era uma coisa que eu tinha criticado muito, eu acho que nesse jogo foi mais seguro. Você vê só a presença do Veríssimo, já torna, de um zagueiro, né, que é o Veríssimo, a gente sabe da qualidade que ele tem, já torna a zaga do Santos mais segura, já não sofreu tanto como vinha sofrendo. O Cruzeiro chegou algumas vezes com perigo, mas também nada absurdo assim. O Brasão fez boas defesas, como eu falei, mas só de ter o Lucas Veríssimo ali já deu bastante tranquilidade para a zaga. Claro que a gente tem que ver se ele vai manter essa regularidade, se vai continuar bem desse jeito, mas só a presença de uma cara nova ali na zaga já deu uma tranquilidade maior em bola aérea, na hora de marcar e não deixar tantos espaços. E também eu gostei dos dois volantes, com o Oliva e o Gustavo Henrique bem mais preso na parte defensiva, enquanto o Oliva saindo um pouco mais para jogo. Eu gostei disso, porque o Oliva, eu tenho percebido que tem qualidade, e uma boa partida do Gustavinho também se esforçou ali, marcou bem o time do Cruzeiro. Quanto os laterais, defensivamente não comprometeram nesse jogo de hoje, e ofensivamente também não apareceram tanto, até porque o time do Santos não criou muitas jogadas ofensivas. E quando criou, essa bola passava mais pelo pé do Barreal, porque no primeiro tempo não teve uma finalização ali, mas não passou muito pelo pé do Moisés e do Rony, então acho que ficou mais dependendo do Barreal, mas no primeiro tempo o Santos quase não apareceu para jogar ofensivamente falando. E sim, não que o Cruzeiro também tenha chegado com muito perigo, não. Foi um jogo bem truncado, mas com mais posse de bola para o time do Cruzeiro. Então, não teve como a gente falar dos jogadores do ataque, e sim elogiar um pouco o desempenho defensivo do Santos pela primeira vez aí, né? Não comprometeu em nenhum momento, ninguém falhou absurdamente, o Santos não perdeu muitas bolas de cabeça, apesar de ter tido uma lá que o lateral Kaique subiu sozinho, mas antes, nos outros jogos, toda a bola sempre era do time adversário, e nesse jogo não foi isso, mas também não tem o que elogiar do desempenho do Santos, né? Foi só de se defendendo, algumas vezes pegando algum contra-ataque, mas nada de muito perigoso. No final do segundo tempo, chegou ao gol, com um lançamento do Rony, uma bola cruzada no meio, num contra-ataque para o Barreal, que pegou a bola, conseguiu cortar para o meio e chutar, e o juiz deu um impedimento absurdo, né? Um impedimento, eu vou deixar até a imagem passando aí. Nossa, mas um impedimento assim que eu discordei totalmente, que não dá para ter certeza por essa linha, precisa chegar aí o semiautomático, ou então é, analisar com mais cautela, mas se for analisar com mais cautela também vai levar 5 horas até terminar a análise, mas pô, de verdade, não tem como você, só por uma imagem dessa, saber que o joelho do Barreal tá à frente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que o Santos foi roubado aí nesse jogo de hoje, poderia ter saído com os 3 pontos mesmo, não é que não merecendo, mas jogando um jogo se defendendo o tempo inteiro, aí beleza, pegou um contra-ataque, teria matado esse jogo aí, teria saído com os 3 pontos. Mas o que não aconteceu, porque a arbitragem viu ali o joelho do Barreal, né? Viu claramente o joelho do Barreal à frente. Então, não tenho o que falar desse impedimento, acho que é um absurdo dar um impedimento desse, mas tá bom. Vamos comentar do desempenho e deixar um pouco essa parte torcedor de lado.
O time do Santos, no desempenho, como eu falei no primeiro tempo, só se defendendo, e no segundo até disputou um pouco mais com o Cruzeiro. Eu não me lembro se o chute que eu falei lá do Neiser Villarreal foi no primeiro ou no segundo tempo, mas acho que foi o lance de mais perigo ali do Cruzeiro. De resto, o Cruzeiro também não conseguiu invadir essa defesa do Santos, mas um problema que eu também venho falando nos outros vídeos é a falta de sair jogando. É muito chutão, muitas vezes a bola sobrava ali, o Santos podia dar um passe de lado, mas não, preferiu dar o chutão e a bola já ficava com o Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro. Então é muita posse de bola desperdiçada. Em um jogo como esse, que o Santos é visitante, e o Cruzeiro também não é um time ruim, ficar com a posse de bola é importante. Não sair jogando todo momento, porque beleza, tá jogando fora de casa, é treinador novo, mas você manter uma ou duas posses de bola a mais no jogo inteiro pode te dar muito mais tranquilidade do que você dar chutão e entregar a bola pro Cruzeiro toda hora. Isso foi uma coisa que estava deixando irritado, porque toda vez que a bola sobrava, mesmo sem marcação, era tentando um lançamento pro Rony, pro Tassiano quando entrou principalmente, e errando, e passando demais, a bola ficando com o Matheus Cunha. Então são jogadas que se o Santos que tem espaço para isso, põe a bola no chão e toca de lado e sai jogando, joga no volante, no Oliva, no Barreal que vinha buscar a bola, é uma posse de bola a mais para o time do Santos. É menos sofrimento, talvez uma chance a mais de ter um bom contra-ataque, um bom empenho ofensivo, que não aconteceu. Então essa falta de tática, falta de criação de jogada é um problema do Santos que o Cuca vai precisar mexer. Com o Neymar, é claro que a qualidade sobe muito mais, então vamos esperar, vamos ver o Neymar com o Cuca aí, esperar que o Neymar esteja bem no seu auge físico novamente. Claro, o auge físico foi ele no Barcelona, mas que ele se recupere para que ajude o Santos nessa questão de qualidade para criar as jogadas. Claro que jogando fora de casa é bem mais difícil, mas o Cruzeiro é o último colocado, também não dá para o Santos jogar fora de casa já com medo, já sem criar nada, já jogando como jogou todo defensivo. Não estou criticando totalmente o desempenho do Santos, mas também não foi bom, não tem como a gente falar que foi bom. Na medida do possível, em comparação ao que vinha sendo nos outros jogos, melhorou, principalmente a zaga. Agora que o Santos jogou bem, não jogou, e o Cuca precisa dar tática para o Santos e contar, né, para dar essa tática com a qualidade que o Neymar pode trazer ao time e com os acertos. Também gosto bastante do Ilharão, porque ele consegue lançar de forma consciente, levantar a cabeça e lançar e não dar chutão, que nem fizeram durante todo o jogo. Então, são esses pontos que o Cuca vai precisar corrigir e dar um estilo de jogo para o Santos, coisa que com o Vojvoda, na minha opinião, não teve em muito poucos jogos. A vitória contra o Corinthians na Vila no passado. Muitos jogos assim que a gente conta no dedo que o Santos teve tática, teve um esquema de jogo, no resto foi tudo. O time ainda está com a cara, né, do Vojvoda meio sem tática, meio perdido, e tomara que o Cuca consiga mudar isso. Bom, acho que sobre o jogo era isso que eu tinha para falar, até para o vídeo também não ficar muito longo. Tem uns comentários sobre a estreia do Veríssimo, que deu tranquilidade para o setor de zaga, a gente espera que continue. O Cuca, que vai precisar ter essa dor de cabeça de corrigir essa jogada tática do Santos, essa transição para o ataque, essa característica de botar a bola no chão e sair jogando, coisa que o Santos não consegue muito fazer. Como eu falei, tudo bem que está fora de casa, mas a gente não pode se contentar com todo jogo fora de casa o Santos sofrendo pressão, então precisa que o Cuca dê uma dinâmica para esse time, é isso que a gente vai torcer, e para que o Lucas Veríssimo e a zaga consigam se acertar, para que os gols sofridos de bola aérea não sejam muitos a ponto de prejudicar o Santos como vem prejudicando. Bom, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário aí, também quero ver a visão que vocês, torcedores, tiveram sobre esse jogo, o que você discordou, concordou comigo, o que você achou da estreia do Veríssimo e o que você espera para a temporada do time do Santos. Deixa o seu like, se possível, um grande abraço e até o próximo vídeo.